Paloma e Paula, dizer que para nós é uma grande honra poder contar com o apoio de vocês nesse tema que tem sido para nós tão relevante quando discutimos aí a atenção às nossas gestantes, né? Então, não tenho dúvida de que vocês hoje vão conduzir uma discussão aí com toda a maestria, nos dando aí os direcionamentos que a Coordenação Nacional de Alimentação e Nutrição, que desempenha um trabalho fabuloso aí, poderá ainda estar contribuindo ainda mais com essas ações que estão sendo desenvolvidas no Amazonas. Trazendo um pouquinho do que a gente tem trabalhado, né? Paloma, nós iniciamos com essa proposta da iniciativa Força Pré-Natal do SUS. Ela inicialmente fez uma capacitação presencial aos profissionais de saúde da família e saúde bucal. Iniciou em julho, nós tivemos na ocasião em torno de 130 profissionais qualificados presencialmente, né, na temática do manejo clínico da gestação, pré-natal odontológico, sífilis, tratamento e diagnóstico na gestação, e também o câncer de colo, porque eram situações em que refletiam um perfil epidemiológico um pouco preocupante na região norte do país, em especial o Amazonas, né? E desde então nós organizamos webs semanais com as equipes, em que trazemos alguns temas que complementam aquela carga teórica apresentada na ocasião do encontro presencial, mas também eles trazem outras demandas, né? E a demanda da suplementação do ferro e da anemia foi uma demanda também levantada por eles, né? Que vem ao encontro da necessidade também apresentada no curso. Essa equipe do Amazonas, ela também trabalha conosco em uma plataforma, né? Nós temos aí o campus virtual de saúde pública, em que hoje ativo nós estamos com 127 alunos. É isso, Marcelo? Me ajuda aí, por favor. Então, isso demonstra o envolvimento deles com a causa do pré-natal, né? E para nós é de extrema importância os profissionais envolvidos e fortalecendo aí sua prática, revisando seu processo de trabalho, reorganizando os processos e também revendo a produção do cuidado aos gestantes. Temos um apoio da gestão, tanto municipal e estadual, bastante importante, né? Os municípios do entorno Manaus que estão conosco é Manacapuru, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Iranduba. Se eu esqueci algum, me perdoem. Então, você vai conhecer aí hoje um grupo bastante presente e bastante envolvido com a atenção a gestantes, né? Também convidei colegas da região do Marajó 2, então está conosco aí enfermeiras de Breves e a nutricionista de Portel. Então temos convidados especiais do Pará e também temos convidados especiais, acredito que de Parintins, que vão estar entrando daqui a pouco, né? Edson acabou de entrar. E acredito que daqui um minutinho a gente já pode começar. Então, Camila, fiquem bastante à vontade. Oi, Marcelo. Deixa eu só fazer alguns registros aqui. Nós temos mais participação no YouTube também, ao vivo. Olha que ótimo. A Elisiane Santana Silva, ela diz: bom dia, gente. Sou nutricionista e estou representando o município de Ouro Branco, Alagoas. Olha Também, aí, seja muito bem-vinda. a Tatiane Souza, ela diz: bom dia, sou enfermeira de Breves. Seja bem-vinda. Bem-vindos. Obrigada, Camila. Então, bom dia, eu sou a Paloma. Atualmente eu estou como coordenadora substituta aqui na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição. Trabalhei por um período aqui no Ministério da Saúde também na área de saúde da mulher. Fico muito feliz com essa mobilização, né, de estar aqui com representantes dos municípios para falar sobre os programas de suplementação, né, em especial o programa de ferro e o cuidado com as gestantes, e queria que a equipe que está aqui da Segan se apresentasse, por favor. Bom dia a todos, eu sou Paula, eu sou consultora técnica aqui da equipe da Segan, e é um grande prazer a gente estar
podendo aqui hoje, né, colaborar com a temática, com as outras áreas parceiras também, para a gente fortalecer o cuidado das nossas gestantes durante o pré-natal. Olá, bom dia a todos e todas. Sou Lorena, também faço parte aqui da equipe da CEGAM, também consultora técnica, e prazer também estar aqui conhecendo um pouquinho da discussão de hoje. Obrigada. Obrigada, Paula e Lorena. Antes, então, da Paula dar início à apresentação, queria só fazer um resumo geral, assim, do que vai ser, do que a gente vai conversar com vocês e deixar também bem aberto para a gente fazer uma troca, tirar possíveis dúvidas, né, que vocês tenham. A Paula vai falar sobre os programas de suplementação com foco no programa de ferro, né, de suplementação de ferro, trazendo um enfoque nas gestantes, ok? Mas pensando também que o pré-natal ele é oportuno não só para a suplementação de ferro, né, que é fundamental, como a Paula vai falar bastante também. Mas ele é oportuno, como vocês sabem, né, ele é oportuno para as orientações em geral em saúde para gestantes, né? Então, aproveitando que a gente está aqui, né, representando a área de alimentação e nutrição, a gente também vai falar da oportunidade dessas orientações em termos de alimentação saudável para as gestantes que estiverem indo fazer suas consultas, né? A gente sabe bem, eu sei que está variado aqui quais profissionais que estão, né? Eu dei uma olhadinha ali no YouTube, quais profissionais estão, estou olhando aqui também quem está aqui, a Camila também me deu uma prévia, né, de como que seria. A gente sabe bem como o pré-natal ele é essencial, né, para a garantia de um parto seguro. A gente sabe da importância dele, a gente sabe que no Brasil existe uma quantidade razoável de consultas de pré-natal, né, para as quais as mulheres vão, mas a gente sabe também que o pré-natal que está acontecendo pode ser melhor utilizado, né, nas orientações em saúde para gestantes, né? A gente sabe que ele pode ser um momento mais rico, ele pode ser um momento de mais conversa com as gestantes, né? Então, esse processo de qualificação do pré-natal, ele é fundamental, né? Sabendo sim, né, do quanto que no cotidiano de atenção básica é tudo muito atribulado, sabendo que são muitas as orientações e as conversas que precisam ser feitas com as gestantes quando elas chegam no posto de saúde, ainda assim a gente reforça a importância dessa qualificação, desse cuidado. Ok, então eu vou passar a palavra para a Paula agora. Eu acho que a Paula pode ir seguindo na apresentação e aí no final a gente vai tirando as dúvidas, pode ser? Vou fechar minha câmera aqui então, e aí precisando, eu entro aqui de novo. Eu vou começar a compartilhar minha tela. E aí, só por favor, avisa se estão vendo a apresentação, que eu não vejo mais nada. Tá carregando? Carregou? Paloma, carregou? Tá. Sim, carregou. Tá, então ótimo. Então, né, aproveitando assim esse momento, né, bem como a Paloma disse, nós aqui da coordenação, a gente vai trazer todas as outras ações referentes às questões de alimentação e nutrição, que são muito pertinentes, né, e importantes nesse cuidado durante o pré-natal, né, porque a gente não quer fazer só um momento de dispensação, né, de um insumo, de um suplemento de ferro ou de ácido fólico, que são os tradicionais para gestante, mas para a gente aproveitar esse cuidado integral, né, e aproveitar todas essas oportunidades para que a gente possa promover a nutrição adequada, a saúde para essa gestante, para essa criança também que vai nascer. Então, é um grande prazer a gente poder estar aqui hoje colaborando e conversar e depois a gente tirar um pouco mais de dúvidas também sobre o tema. Então, só aqui para a gente contextualizar, né, um pouco, é sempre importante a gente falar de como é que está essa prevalência de anemia, né? A gente tem uma grande lacuna no nosso país, que a gente não tem um estudo que avalia nacionalmente
todos os dados, esses dados de anemia nas gestantes, né? Recentemente a gente teve o estudo DENANI, que pode ser muito conhecido de vocês aqui, que é sobre a alimentação e nutrição das crianças brasileiras menores de 5 anos, que nos deram novos dados, inclusive sobre anemia, mas para gestantes a gente tem apenas alguns estudos regionais, né? Então aqui só para a gente poder entender a magnitude do problema também, a gente está trazendo os dados do Consórcio Brasileiro de Nutrição Materno-Infantil, né? Foi apresentado também no nosso grupo de trabalho, e esses são grupamentos, né, de vários estudos que analisaram a anemia, né, a hemoglobina em gestantes em todo o país, né? Então, aqui só para a gente ressaltar, a gente deve olhar o número do Brasil como um todo, a gente não pode olhar pelas regionais, pelas macro-regiões separadamente, que a gente não tem esse poder. Mas o que a gente sabe, né, esses estudos são compilados, então são mais de 20 mil mulheres avaliadas em todos esses estudos, esse é um grande consórcio, com dados de 2008 a 2019. E em torno, então, das gestantes brasileiras, aproximadamente 17% elas têm anemia. E quando a gente vai olhar para as regionais, a gente pode perceber que a região norte é uma região que tem uma prevalência um pouco maior do que as demais regiões brasileiras, né? Então, a gente considera aí que a gente ainda tem, né, uma prevalência alta de anemia, né, considerando que a gestação é uma fase crítica do desenvolvimento humano, né, e o quanto que a anemia ela impacta no curso dessa gestação, né? Então, a anemia por deficiência de ferro é uma das principais causas de óbito materno, né? Então, a gente não deve pensar que esse é um número baixo, né? Pelo contrário, é um número que a gente deve estar muito atento. Mas a gente também vê esses dados, eles nos mostram uma estabilidade também ao longo dos últimos 12 anos, mais ou menos. Então, aqui só para a gente trazer uma contextualização. Então, os determinantes da anemia, eles são múltiplos, né? A gente aqui deve pensar muito além do setor saúde também, né? A gente sempre muito nas nossas falas e cada vez mais a importância das ações intersetoriais, né? Então, a gente sabe que uma alimentação inadequada, o não uso de suplemento de ferro durante a gestação, algumas questões como parasitoses, mas outros determinantes de saúde, como o saneamento básico, baixa escolaridade, a renda, isso tudo está diretamente envolvido na maior prevalência de anemia por deficiência de ferro, né? E a gente já está falando de um período, né, o período gestacional, que ele por si só ele já é um risco para a ocorrência desse agravo nutricional. Então, a gestação e os primeiros anos de vida, e as mulheres também no período fértil, já são considerados um grupo de risco para anemia. E essas repercussões também, elas, né, vão também ao longo prazo, não só para a gestação, mas para esse momento do parto, do nascimento também. Então, são repercussões que vão, né, trazer consequências ao longo da saúde dessa mãe e dessa criança. Quando a gente fala sobre as estratégias para prevenção e controle das carências nutricionais, né, isso aqui é muito rotineiro e sempre vem na nossa cabeça. A primeira coisa é a questão da suplementação profilática mesmo, né? Que a suplementação de ferro já ela é bem conhecida, a suplementação de ácido fólico também, que a gente vai conversar com detalhe. Mas a gente deve pensar na saúde e na nutrição como um todo, né? Então, existem estratégias mais macros, que a gente é muito importante quando a gente, profissional de saúde, está aí na ponta, avaliar, né? Principalmente essas gestantes, para que a gente possa olhar para todas essas esferas, né? Então, a gente não quer fazer somente um momento de dispensação, mas é um momento também de fortalecer a promoção da alimentação saudável e adequada, né? Com base, então, que a gente vai mostrar um pouquinho dos nossos guias alimentares. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que são orientações que podem e devem ser repassadas também para as nossas gestantes, né? Então, o guia ele foi atualizado em 2014 e a gente tem um guia específico para crianças menores de 2 anos. E a gente está falando de um momento oportuno, né? Então, a gente sabe o quanto que a alimentação adequada nesse período não só vai fazer essa questão de prevenção e controle das carências nutricionais também, mas, né, vai auxiliar também para uma melhor, né, condição durante esse pré-natal,
pode diminuir a ocorrência de diabetes gestacional, por exemplo, que é super prevalente na nossa população, promover um ganho de peso adequado, né? Então, essas são esferas muito importantes, juntamente com a vigilância alimentar e nutricional. Então, a avaliação de peso e estatura, a avaliação do ganho de peso durante essa gestante. Hoje a gente está falando, né, a gente tem uma alta prevalência de ganho de peso excessivo nas nossas gestantes, que isso também vai trazer complicações para o curso desta gestação também. E, além disso, a gente já desde 2004, né, trabalha com a fortificação das farinhas de trigo e milho, com a fortificação de ferro e ácido fólico, né, então ela é uma política mandatória, então todas as nossas farinhas hoje elas são fortificadas. Isso já trouxe muitos benefícios para a nossa população, então alguns dados, quando a gente compara de anemia de mulheres em idade fértil de 2006 da PNDS para a PNS em 2013, a gente observa uma redução da prevalência de anemia, o que é muito importante, né, porque essas mulheres serão potenciais gestantes, então a prevalência já é muito maior, né? A gente não quer que tenha uma alta prevalência em mulheres de idade fértil para entrar no período gestacional. E a questão da suplementação profilática que a gente vai ir conversando. Então, quando a gente fala da importância da vigilância alimentar e nutricional nos nossos serviços de saúde, a gente sempre pensa a atenção primária como o primeiro acesso, né, da nossa população, né? Então, a questão da avaliação do estado nutricional, mais do que nunca, nesse período gestacional, ela é fundamental para que a gente possa verificar, né, atentamente algum desvio nutricional que, porventura, essa gestante pode estar passando, né? Então, como eu falei anteriormente, a gente tem um problema muito importante hoje de saúde pública, que é a questão do excesso de peso e obesidade, que a gente vem observando esse aumento dessa prevalência desse ganho de peso excessivo. E quando a gente, durante as consultas, tem esse acompanhamento muito de perto, eu consigo, né, fazer um diagnóstico precoce, tanto a nível individual quanto coletivo, né? Se eu estou vendo que na minha unidade de saúde, os atendimentos, isso é muito recorrente, as equipes de saúde podem tomar, né, uma decisão baseada no cenário que estão vivendo, né, registrando essas informações. Então, e o que a gente tem reforçado muito também, né, que ainda o uso é muito baixo, mas que é de extrema importância, é a questão da avaliação dos marcadores de consumo alimentar, que a gente tem pelo CISVAN e pelo ESUS, né, que são questionários que podem e devem ser aplicados por todos os profissionais da rede, né? Isso não é uma atribuição exclusiva do nutricionista, mas que ele nos dá parâmetros de como é que está o consumo alimentar, tanto no nível individual quanto coletivo, para que a gente possa fazer essa coleta de dados, fazer uma análise de decisão e tomar uma ação, né? Isso tudo fazendo a organização do cuidado e da atenção nutricional do SUS nesse momento tão importante e crítico do desenvolvimento como é o período gestacional. Então, aqui para mostrar sobre os marcadores de consumo alimentar, isso são dados de 2020, né? Então, a gente está falando de um ano que teve um número de pessoas avaliadas muito menor, né? Que estão pela pandemia, mas a gente consegue verificar como é que está a alimentação das nossas gestantes no Brasil. E eu li um questionário super simples, né? Muitos de vocês devem ter conhecimento, que a gente pergunta como é que está a questão em relação ao dia anterior, né? Então, se consumiu feijão, sim ou não, consumo de fruta, sim ou não. Quando a gente vai olhar para as nossas gestantes, a gente vê, por exemplo, que 56%, né? Ou seja, mais da metade delas no dia anterior tiveram consumo de alguma bebida adoçada. Isso aí a gente está falando de refrigerantes, sucos industrializados, né? Então, a gente está falando de uma alta prevalência e tem uma parcela muito importante da nossa população que está consumindo alimentos que não deveriam estar sendo consumidos, eles deveriam estar sendo evitados nessa fase da vida, né? Então, esses 3 últimos grupos de alimentos são os alimentos ultraprocessados. E quando a gente faz essa vigilância do consumo alimentar, né, pelos marcadores, a gente consegue ter essa visão tanto a nível individual quanto coletivo para que a gente possa promover as questões de saúde, alimentação e nutrição das nossas gestantes aí na rede. Então, aqui, né, trazendo
provavelmente conhecido muitos de vocês, o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que aqui vou falar muito rapidamente, mas que traz, né, todas as nossas recomendações para a promoção da alimentação adequada e saudável, né, incluindo para as nossas gestantes também, onde a nossa regra de ouro é para preferir os alimentos in natura e minimamente processados e que os alimentos ultraprocessados eles sejam evitados. Então, de maneira assim, bem simples, né? Afinal, o que o guia ele recomenda? Ele recomenda comida de verdade. Então, essas orientações, elas devem ser reforçadas por todos nós, profissionais de saúde, que estamos no atendimento com essas gestantes, né? Não é tarefa exclusiva de ninguém. A gente deve fazer esse fortalecimento da promoção da alimentação adequada e saudável. E o guia ilustra o que a gente quer, né? Que é comida de verdade, que é aquele café da manhã, o café com leite, né, o cuscuz, a tapioca, com a fruta, é isso que a gente quer promover para a nossa população. Quanto mais comida de verdade, mais a gente vai estar falando de promoção da saúde. E aqui um exemplo também do que seria, né, numa refeição do almoço, um jantar, então, são com arroz, a nossa tradicional combinação, né, do arroz e feijão, com alguma carne, com as verduras, legumes. Então, isso é a tradução do guia alimentar, para que esses alimentos sejam a base da alimentação da nossa população brasileira. E aqui trazendo para vocês, né, esse é um material que recentemente foi lançado, então trazendo essa abordagem do guia alimentar na avaliação individual, a gente tem os protocolos de uso do guia. Então, recentemente foi lançado o fascículo 3, que é o protocolo de uso do guia para as gestantes. Eu deixei aqui o fascículo 1 também, porque ele é o que traz toda a base metodológica, mas de maneira bem simples, o que é esse protocolo do uso do guia? A gente tem os marcadores de consumo alimentar do CISBAN, né, que aqui são 9 perguntinhas que estão aqui na tela, assim, ali à direita. E, com base nessa avaliação, o profissional de saúde ele tem à mão esse fluxograma para ver quais, né, as recomendações, as orientações que podem ser tomadas durante a consulta individual. Né? A questão de saber valorizar a prática. Aí, por exemplo, essa gestante consumiu arroz, consumiu feijão, sim ou não, né? Se sim, questões que ele traz de como valorizar essa prática. É a recomendação, se ela não está comendo, fazer esse estímulo diário do consumo de feijão. Aí tem as justificativas, como de sugestões que o profissional pode, né, incentivar para que esses alimentos eles sejam consumidos e evitar os alimentos ultraprocessados. Então, essa é mais uma ferramenta para se trabalhar o guia alimentar, a promoção da alimentação adequada e saudável no território. Bem, né? E aí trazendo com enfoque do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, né? Porque a gente quer que essa gestante ela receba, né? Ela deve receber a suplementação, que a gente quer o fortalecimento também das outras bases também, né? Então, uma vigilância alimentar e nutricional adequada é extremamente importante nesse período, com a promoção da alimentação adequada e saudável. Então, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, ele foi instituído pelo Ministério da Saúde desde 2005, né, e ele foi atualizado em 2014, onde todos os municípios brasileiros, eles fazem parte desse programa, né? Então, todos os mais de 5.570 municípios, eles recebem recurso federal para a compra do insumo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Então, ele é operacionalizado na atenção primária à saúde e tem como os objetivos, né, prevenir e controlar a anemia por deficiência de ferro, né, nas gestantes e crianças, e potencializar o plano de desenvolvimento infantil, a prevenção de baixo peso ao nascer e um parto prematuro. Então, a gente está falando de um programa que ele é universal, né? Ou seja, todas as gestantes, elas são e devem ser atendidas pela suplementação de ferro e ácido fólico, e o Programa Nacional de Suplementação de Ferro também inclui crianças de 6 a 24 meses, mas isso a gente vai deixar para um outro momento. Bom, aqui, né, uma pergunta sempre muito recorrente que a gente recebe, é importante salientar que desde 2013
a compra do insumo, tanto do sulfato ferroso quanto do ácido fólico, ela foi descentralizada, né? Ela é uma compra descentralizada. Então, eles hoje são componentes básicos da assistência farmacêutica, e a compra do insumo é de responsabilidade dos municípios do estado, né? Então, a gente apresenta aqui, essas tabelas, elas estão disponíveis pela Conitec, então da Rename, que fala quais são os insumos disponíveis como componentes básicos da assistência farmacêutica. E aí a gente apresenta, né, o sulfato ferroso no comprimido na dosagem de 40 miligramas, que é o que o programa preconiza. E aqui, muito importante, o ácido fólico sempre nas duas versões que são disponíveis, né? O comprimido na versão de 5 miligramas e o ácido fólico na solução oral, que tem a quantidade de 0,2 miligramas por mililitro, que de fato é a apresentação mais adequada que a gente vai discutir para que a suplementação de fato ela seja atingida sem ser com 5 miligramas, que é uma quantidade excessiva. Então, quais são as condutas hoje do Programa Nacional de Suplementação de Ferro para as gestantes, mulheres no pós-parto e pós-aborto, né? Então, esse cuidado também, aqui salientar, muito importante da questão do pós-parto e pós-aborto, né? Que essas mulheres, elas devem continuar recebendo a suplementação de ferro. Então, a conduta é 40 miligramas de ferro elementar, desde o início que a mulher descobre essa gestação, o início do pré-natal, até o final dela, até o 3º mês pós-parto e pós-aborto. Então, diariamente, até o 3º mês pós-parto e pós-aborto. E as 400 microgramas de ácido fólico, idealmente, se essa mulher está planejando a gestação, é que ela inicie pelo menos 30 dias antes, mas, se não, ela vai começar a receber o medicamento no momento que ela descobre a gestação, diariamente até o final da gestação. Aí aqui só vou fazer um parêntese, que a gente está num processo de revisão de todos os nossos programas de suplementação de micronutrientes, e essa conduta da gestante ela vai ser atualizada, que eu vou trazer. Né? E né, de onde vêm essas condutas, né? Qual a importância? Então, a gente sempre está baseado na melhor evidência científica disponível, né? Então, o Ministério da Saúde tem esse compromisso, a gente tem esse olhar muito atento, a gente tem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, onde fala das recomendações de suplementação oral diária, qual o impacto que a suplementação de ferro e de ácido fólico ela tem nessa gestante, né? Então, desfechos muito importantes na prevenção da anemia, a sepse no puerpério, baixo peso ao nascer e o nascimento prematuro. E, além disso, a gente vem aqui dentro, né, da nossa área técnica, desde março desse ano, a gente está trabalhando em conjunto num grupo de trabalho, um grupo técnico de trabalho, onde a gente tem revisado e discutido todos os programas de suplementação de micronutrientes, né? Então, com esse foco nas crianças e gestantes. E com base nisso, na literatura e nesse grupo, a gente vai ter algumas atualizações para o ano seguinte, né? Então, quando o material for publicado. Mas a recomendação de ácido fólico, a de ferro, ela vai se manter, as 40 miligramas diariamente até o final da gestação e até o 3º mês pós-parto, pós-aborto. Mas o ácido fólico, ao invés de ser diariamente até o final da gestação, ele vai ser diariamente até a 12ª semana de gestação. Então, baseado nessas evidências e na consulta com os especialistas, também é uma posição da FEBRASB, né, de fazer para a prevenção da doença do tubo neural. Então, aqui só rapidamente, para a gente mostrar como é que é feito o acompanhamento, né, o monitoramento da suplementação de ferro e ácido fólico, né? Então, é no e-gestor. Então, os gestores, eles têm, né, esse papel de fazer o acompanhamento das crianças e gestantes suplementadas. Então, só para mostrar a carinha aqui do nosso sistema. A gente sabe, né, das questões das dificuldades, a gente vai migrar também para que essas informações já sejam inseridas no eSUS, né, a fim de facilitar o processo de trabalho mesmo. E aqui, só para mostrar da questão
do monitoramento, que a gente tem os dados do Estado, né, tanto de 2019 quanto 2020, a gente sabe que 2020 foi um ano muito atípico e que as coberturas realmente elas diminuíram. Só para mostrar que a meta, né, ela está muito longe de ser alcançada pelos registros que a gente tem no sistema, né? Então, em 2019, para o sulfato ferroso de gestantes, a cobertura foi em torno de 8%, né, quase 9%, um pouquinho maior que a média brasileira. E aí, quando a gente vai olhar para 2020, a gente vê que essa cobertura ela vai quase para 4%. Então, a gente não tem conseguido alcançar uma cobertura desejável para as nossas gestantes, né? E a suplementação de sulfato ferroso, ela é extremamente importante, é uma recomendação universal, porque é praticamente impossível a gestante conseguir consumir a quantidade de ferro via alimentação, isso devido à necessidade, né, do suplemento. E aqui para mostrar também do ácido fólico, então um registro, né, de cobertura ainda menor, então em 2019 foi menos de 1% no estado, e em 2020 subiu um pouquinho, 1,21%. Né? Então, a gente está aprimorando também essa questão do monitoramento, para que a gente migre do sistema do e-gestor para que ele vá para o e-SUS, a fim de facilitar todo o processo. E a gente ter esse acompanhamento mais de perto das nossas gestantes e crianças. Aqui só para mostrar também que a gente, a importância de fazer esse registro mensal no sistema, né? Então, a gente tem um número muito baixo de municípios que registram todos os meses, né? Então, por exemplo, o ácido fólico, em 2019, apenas 4 municípios do estado registraram mensalmente os seus dados, né? E esse número ficou muito semelhante também no ano de 2020. Aqui os próximos passos, então, vai ser a atualização da conduta, como eu havia falado, né? Como é que é o que nos baseia hoje é esse manual de 2013, e a única mudança vai ser em relação ao ácido fólico, que ele vai passar pelo menos de 30 dias antes da data em que se planeja gravidar até a 12ª semana gestacional, né? Agora em dezembro, nós já estamos em dezembro. Nas próximas semanas a gente vai ter mais uma reunião para fazer essa discussão, e quando esses materiais, né, tiverem prontos, eles vão ser amplamente divulgados para todos vocês, né, a nível nacional. Então, essa é uma proposta de revisão que ela ainda vai ser avaliada e vai ser totalmente atualizada as condutas. Então, resumindo, né, fazendo assim ações de alimentação e nutrição do pré-natal, né, quando a gente recebe essa gestante para o atendimento, a importância da questão da vigilância alimentar e nutricional, os marcadores antropométricos, né, de peso e estatura, pelo menos na primeira consulta, a estatura, e de perto a questão dos marcadores de consumo alimentar, para que a gente possa promover não só a ingestão adequada de micronutrientes, né, que é o caso aqui que a gente tem falado hoje, mas a saúde como um todo dessa gestante, baseadas nas orientações do nosso guia alimentar, e que essa dispensação dos suplementos de ácido de ferro e ácido fólico elas estejam de acordo com as orientações do manual do PNSF, e que a gente possa realizar essa vigilância e acompanhamento, né, o quanto que é importante, né, a gente sabe de muitos relatos a baixa adesão também das gestantes e das próprias crianças também para aderir ao esquema proposto, né? Mas também é o nosso papel como profissionais de saúde que a gente faça essa vigilância, que não só dispense esse insumo lá na primeira consulta e que a gente não retome como é que ele está sendo feito, para que a gente possa ter uma maior adesão, né, e um maior sucesso, e assim a gente possa fazer de fato, né, a prevenção da anemia, né, e que a gente traga aí um bom curso para esse pré-natal, sabendo que essa ocorrência de anemia ela está diretamente relacionada com maior óbito materno e com desfechos negativos também para a saúde da mãe e da criança. Então, acho que aqui eu já, né, falei mais, então aproveitar todas as oportunidades de presença da gestante. A gente também está falando de um momento que a gente ainda muito crítico, né, da pandemia, que a gente teve um aumento muito importante da insegurança alimentar e nutricional,
o quanto que a adesão a esses programas de suplementação são de extrema importância para que a gente possa garantir que essas gestantes elas não tenham, não sofram mais com esses agravos nutricionais também. Aqui alguns materiais para apoiar a qualificação da gestão e dos profissionais de saúde, né? Então, todas essas questões de marcadores de consumo alimentar, do CISVAN, então aqui alguns materiais, a gente pode mandar depois para vocês também. A gente tem esses cursos de promoção de ganho de peso adequado na gestação, então todos gratuitos. Um outro curso também para profissionais de nível superior que atuam na atenção primária para promover alimentação adequada e saudável. Mais outros cursos de qualificação profissional também, então todos à distância, que podem ser acessados pelo UNASUS. E aqui também, né, para promover a questão da ação intersetorial, né, das nossas coordenações, o guia de atividade física, então, para a população brasileira, que ele também traz orientações de atividade física durante a gestação e no pós-parto também. Acho que era, nesse momento, acho que era isso que a gente queria falar, não sei se meus colegas querem... Paula, eu queria, na verdade, você põe lá no slide aquele antes dos materiais. Tá. No finalzinho, mas isso, esse aí. Eu queria fazer algumas colocações. Primeiro, Paulinha, só desliga o microfone, porque senão a gente fica com eco. Tá, peraí que eu vou ter que só sair aqui. Tá ótimo, obrigada. Não, já foi. Pode voltar para a apresentação, Paulo. Alguns pontos assim que eu queria reforçar, né? Então, o primeiro é que eu entendi que a encomenda, né, o chamado para que a gente viesse aqui falar sobre o programa de suplementação de ferro está diretamente ligado ao adoecimento e à mortalidade de mulheres por anemia. E isso frequentemente em decorrência ou da falta da suplementação, né, da falta do insumo, ou da falta da orientação, ou da falta de compreensão por parte da gestante dessa importância, associado também à falta de, muitas vezes, né, de disponibilidade mesmo de alimentos adequados e saudáveis para essas mulheres, né? Então, a gente aproveitou aqui esse momento para trazer para vocês todas as orientações no que se refere, né, à alimentação e nutrição, né? A gente sabe que as orientações dentro do pré-natal são muito mais, né? Todas as orientações que, de fato, precisam ser atendidas no cotidiano dos serviços quando as gestantes chegam para o pré-natal. Né? Então, a questão do pesar e medir, né, tá para muito além de só cumprir só cumprir um registro, né, mas é oportuno para fazer as orientações adequadas, né? Também é oportuno para fazer as orientações adequadas a avaliação dos marcadores alimentares, né? Então, como que tem sido o consumo de arroz, feijão, aí está de acordo com o guia, a gente já colocou aqui o protocolo de uso do guia para vocês no PDF, tanto para quem está no Zoom como para quem está no YouTube. Então, tá bem fácil, é um material bem fácil, bem prático de ser usado no dia a dia, né? As orientações de suplementação do ferro, do sulfato ferroso e ácido fólico, como a Paula falou, vai ter uma mudança pequena, a gente vai informar amplamente a importância de registrar isso nos sistemas de monitoramento, né? Como vocês viram, a gente acaba com uma cobertura baixíssima no sistema, que a gente fica sem saber se é em função do não registro de fato, né, que pode acontecer, claro, por conta do cotidiano de trabalho, né, mas não só isso, também é um receio nosso que com a descentralização do programa, não esteja chegando de fato um insumo, né, para os municípios. E aí esse é um ponto que precisa de muita atenção, né, porque só com a formalização dos municípios, né, de que não está havendo compra, né, do sulfato ferroso, não está chegando nas UBS e tudo mais, a gente pode tentar alguma articulação aqui do ponto de vista da gestão federal.
né? Aí eu queria também reforçar o que a Paula falou sobre as orientações alimentares, tendo em vista o aumento do sobrepeso e obesidade na população, né? A gente entende que isso segue em aumento, então, apesar da gente estar observando a questão da desnutrição aumentando também, sobrepeso e obesidade são pontos que merecem muito a atenção e são especialmente críticos durante a gestação, né? Então, também por isso a gente aproveitou para trazer tudo isso para vocês. Assim, o que a Paula falou também, que é muito importante, é que a gente vai mudar o monitoramento, tá? Então, por enquanto, tem que ser pelo e-gestor, até a Lorena colocou aqui a referência para as pessoas acessarem, mas a gente, muito em breve, vai fazer todos os programas de suplementação com uma entrada só, vai facilitar no cotidiano dos profissionais e tudo mais. Então, acho que são mais esses pontos de reforço mesmo, aí acho importante a gente deixar... Bom, eu gostaria de deixar bem aberto assim para vocês tirarem dúvidas, perguntarem e tudo mais, mas de qualquer maneira, se surgirem outras situações em outro momento, vocês podem fazer contato com a Camila, que está sempre falando com vocês e tudo mais. A gente ou reúne de novo, ou troca uma ideia, ou envia as orientações que faltarem e tudo mais. E só antes de passar para você, Camila, eu queria ver, Lorena, se você tem alguma consideração que você quer fazer, alguma coisa que você quer acrescentar? Não, é isso mesmo. É só destacar aí a questão do e-gestor, mas eu coloquei, se ainda alguém tem dúvida, né, de acesso, registro, né, a Paula também mostrou algumas telas, mas eu coloquei para facilitar. Tá ótimo, Lorena, obrigada. Então, estão ali as orientações do e-gestor, mas em breve a gente vai deixar tudo no eSUS e vai facilitar aí o cotidiano. Paulo, acho que dá para parar o compartilhamento agora e a gente fica aqui à disposição. Enfim, Paloma, Paula, Lorena, agradecer vocês por esse momento, foi excelente a abordagem de vocês e foi importante, Paloma, você tocar em pontos, assim, cruciais para nós, né? Porque... às vezes o profissional não tem essa clareza de que há esse repasse por parte do Ministério, né, que ele é descentralizado e que esse recurso ele precisa ser utilizado para garantir, por exemplo, essa suplementação para a gestante. Infelizmente, isso a gente fala com muito pesar, né, nós temos registros nos nossos sistemas de informação de mortalidade que a causa óbito das gestantes, né, que o óbito materno ocorreu por anemia. Então, isso é muito doloroso para nós, porque demonstra as nossas falhas e as nossas fragilidades no acesso dessa mulher, no segmento dela. Nós sabemos que há aí um descompasso, né, com o que é ofertado de uma alimentação saudável e o que as mulheres estão usando hoje, né, na sua alimentação diária. O famoso feijão e arroz que as nossas vós não deixavam faltar nos nossos pratos, com os nossos pais. Hoje, infelizmente, as crianças não estão tendo acesso e, por sua vez, a mulher, a gestante também. Então, a estratégia da família, ela ocupa um lugar imprescindível na prevenção e na promoção de uma alimentação saudável também, né? Então, quanto mais compartilhar esse cuidado com os profissionais que estão no território, com as equipes que podem compor aí um grupo de apoio para você melhorar, né, para você levar essa informação sobre a importância, né, e a vigilância, o monitoramento nutricional nesse momento, antes ainda, né, eu não diria nem na gestação, mas quanto mais nós trabalharmos aí no planejamento de uma gestação saudável, com certeza nós teremos muitos ganhos, não só para a gestante, mas para a criança, né, hoje a gente fala nos 1000 dias, né, trabalhar nos 1000 dias saudáveis, e o ferro e o ácido fólico são de extrema relevância nesse momento em que se pensa em reduzir desfechos desfavoráveis, né? Nós temos um outro problema, meninas, Paula, Paloma e Lorena, que é a alimentação do dado, né? Às vezes eles fazem, mas essa informação não chega até nós. Então, Lorena, o que você puder compartilhar conosco sobre esse passo a passo de levar esse dado para o e-gestor, né? E isso ser comprovado que a partir de agora, né, se a gente não fazia esse registro antes, que a gente tenha esse cuidado de a partir de agora monitorar esse sistema, porque em saúde nós dependemos desse dado. O que a gente tem de dado, né, é os óbitos relacionados a essa causa
e vocês apresentam um sistema que não está mostrando que a gente está sendo efetivo aí na oferta dessa suplementação para a mulher. E parece estar associado, né, que essa associação exista mesmo em nós não estarmos oferecendo esse suplemento. Então, Lorena, se você puder nos apoiar, será de grande valia. E também, Paloma, nós temos uma outra preocupação com o norte, nós estamos falando de regiões aí com maior número de óbito materno, que isso eleva a nossa razão de mortalidade aí em alguns estados para 3 dígitos, né? Isso para nós é preocupante, tendo em vista aí os nossos acordos internacionais e também a tragédia social que é um óbito materno. Nós estamos aí com um grande número de gestantes adolescentes e óbitos também nessa população, né? Então, o PSE é o momento de nós darmos as mãos com todas as políticas que existem no nosso território. E aí eu chamo a atenção para vocês do Programa Saúde na Escola, né? O papel do odontólogo. Nós temos aí, Paloma, um grupo de odontólogos muito atuantes, Paula, Paloma e Lorena, nessa proposta nossa aí de pré-natal odontológico, sabe? Então, não custa, né? Não custa nós levarmos essas informações aí até as escolas, quando estivermos nessas ações educativas, né? Então, encerro aqui minha fala. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada aos colegas aí que se fazem presentes, os profissionais do Marajó, os nossos colegas amados, enfermeiros, médicos, nutricionistas, e a nossa equipe do Amazonas aí sempre presente. E eu vou satisfeito com as mudanças aí nas diretrizes, principalmente em relação ao ácido fólico. Acho que essa correção de 400 microgramas dia é uma correção de uma coisa que já era antiga, né? Nós temos dado 5 miligramas para as nossas gestantes há muito tempo. E só que aqui, ó, teve até uma mensagem falando que não tem gotas. E a gente ainda vê isso mesmo. Os municípios têm muita dificuldade, eles só têm acesso ao de 5 miligramas. Então, acho isso é uma questão que precisa ser vista. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é com relação à suplementação de ferro, 40 miligramas para as pacientes não anêmicas, então a gente está falando de suplementação profilática. O CAB 32, ele não falava, né, de 2012, tudo bem, ele já é anterior a essa publicação de 2013, ele não falava de suplementação universal a partir do início da gravidez. Ele falava de suplementação para pacientes com alto risco de anemia. Mas para pacientes que não tinham risco de anemia, ele sequer defendia a suplementação universal. Alguns protocolos, o de Belo Horizonte, por exemplo, do pré-natal, ele fala de suplementação a partir de 20 semanas, né? Universal, mas a partir de 20 semanas. Tem outra consideração, que do ponto de vista da evidência, existe até hoje muita discussão em relação à suplementação de rotina para mulheres sem anemia. E existe um quarto ponto, que 80% das mulheres têm náuseas e 50% têm vômitos. Então, a grande maioria das mulheres não tolera ácido fólico no primeiro trimestre, ou às vezes até metade do segundo trimestre, até 16, 18 semanas. Então, acho interessante, acho que a gente tem uma recomendação de suplementação universal, mas a gente precisa, talvez tivesse que ter alguma clareza, porque nem todas as mulheres vão tolerar a suplementação universal desde a primeira consulta. E pode ser que algumas mulheres não precisem de suplementação universal desde a primeira consulta. Por exemplo, mulheres sem fator de risco com hemoglobina de 12 ou de 13. Então, assim, acho bom, mas na prática a gente não vai conseguir isso. Talvez fosse interessante ter alguma nota, né, explicando para os profissionais como proceder nesses casos, em que as mulheres não toleram ou que elas talvez nem precisem, para que os profissionais também não fiquem ansiosos e achando que estão fazendo alguma coisa errada, ou as pacientes ficarem com a consciência pesada por não estar tomando uma coisa. Eu acho isso talvez seja necessário. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, né? Da Paula, da Lorena. Sim. Primeiro,
Primeiro tem uma pergunta aqui também que estava no chat, que tem a ver com o que você está falando. Na Rename, até peguei aqui só para conferir. A Rename, ela tem 0,2 miligramas, permitindo que seja usado em gotas, né? Ou na dose que a gente está recomendando. Quando não está disponível, cabe o município fazer a articulação para que esteja, porque recurso tem. Tá? Então, tem recurso federal garantido, que é o recurso que é aquele da descentralização, que vai para tudo que é do componente básico, e o Estado e o município costumam entrar com mais um pouco, complementa e eles fazem a compra. Então, com isso publicado, vocês ficam com essa possibilidade, né, de ter assim, na mão mesmo, para justificar. Quando tem dificuldade com essa compra, é isso que a gente pede, para que a gente seja informado de alguma maneira, e quando eu digo a gente, pode ser a Coordenação de Saúde da Mulher, pode ser aqui a SEGAN de Alimentação e Nutrição, pode ser o Departamento de Assistência Farmacêutica, mas para que a gente tenha uma formalização, para que a gente possa levar isso para quem pode resolver, né? Então, a gente escuta muito, olha, mas não tinha, não teve tudo mais, mas se a gente não tem uma formalização, e eu estou falando de uma coisa simples, um ofício e tal e tudo mais, fica muito mais difícil para a gente dar um suporte, né? Apesar da articulação em si ser de responsabilidade do município. Eu acho que isso é um dos pontos. Outro ponto que a Paula vai explicar melhor sobre a questão da conduta universalizada e tudo mais, vale a pena retomar só com vocês que a gente, para chegar nos programas como eles são e nas recomendações atualizadas, a gente reuniu um grupo de trabalho com especialistas na área, a gente tem os dados, né, para as crianças a gente tem os dados do ENANE, para as gestantes a gente pegou as pesquisas mais recentes, a gente passou 1 ano fazendo essa avaliação. Né? Então, as orientações que a gente apresenta são certamente orientações baseadas nas melhores evidências e consultadas com os melhores especialistas na área. É claro que são as orientações e que o profissional de saúde vai fazer uma avaliação geral de caso por caso. Né? Aí, Paulo, acho que você pode explicar melhor agora essa parte. Sim, e só queria de uma questão também que às vezes muitos municípios não sabem que existe essa solução oral na Rename, né, o que é muito importante também, né, às vezes não tem esse conhecimento que o insumo ele possa ser solicitado nessa forma, né, e a mudança do ácido fólico vai ser só em relação ao tempo, o uso, né, que ela já é de 400 microgramas diariamente, desde, né, idealmente 30 dias antes de que se planeje a gestação, até o final vai passar para a 12ª semana. Mas existem diversos critérios, né, para essa questão da universalização, né, quando a gente fala de gestantes para ferro e ácido fólico, né. Primeiro, né, acho que eu mencionei durante a conversa, que seria muito improvável atingir as recomendações diárias desses de ferro e de ácido fólico, por mais que uma alimentação seja adequada e saudável. Então, a gente tem uma demanda nutricional, um requerimento do micronutriente muito elevada nesse período, né? Então, a gente sabe que tem um aumento do volume plasmático, a gente tem essa hemodiluição e já é um potencial risco de anemia. E muitos estudos mostram dessas revisões sistemáticas que são baseadas na OMS, que as mulheres suplementadas em relação às não suplementadas, elas têm desfechos muito negativos de saúde durante o pré-natal, né, e até mesmo no parto e nas condições de saúde dessas crianças, né? Então, a gente considerando que ainda existe uma alta prevalência de anemia nas gestantes, que esse consumo ele dificilmente vai ser atingido pela alimentação, que a gente também tem questões relacionadas, já que os nossos inquéritos nacionais mostram esse baixo consumo de ferro e de ácido fólico pela nossa população, é um conjunto de análise que tomam esses critérios para universalização, né? Então, mas bem como a Paloma disse, que casos individuais, eles vão ser analisados pelos profissionais de saúde, né? Mas, assim, como que a gente vai garantir esse cuidado tão fino da gestante, sabendo que ela não está num risco de entrar de anemia, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito, né? Se ela vai estar sendo acompanhado a questão sanguínea muito de perto,
para que a gente possa garantir que ela não esteja anêmica. Então, a suplementação profilática, ela vem nesse sentido, né? Para que a gente possa fazer essa prevenção, para que a gente não tenha a instalação dessa condição, né? Sobre a suplementação de ferro, que a gente só pode prescrever o ferro quando se tiver necessidade, né? Mas no meu município a carência alimentar de ferro é muito pequena, entendeu? Muito baixa. Então, assim que inicia o pré-natal, a grávida, eu prescrevo logo, entendeu? E solicito os exames. E aí sim, se tiver assim tudo normal, aí eu mando ela parar, mas se não, continua, entendeu? Eu acho que eu estou certa. Posso fazer isso? Sim, Sueli, a recomendação aqui já no momento que se descobre, né, que essa mulher ela está gestante, primeira consulta do pré-natal, pelas condutas do Programa Nacional de Suplementação de Ferro, é que o insumo já seja dispensado diariamente até o final da gestação e até o 3º mês pós-parto. Isso é muito importante também, porque a gente tem uma perda de ferro muito importante durante o parto e a gente precisa acompanhar essa mulher no pós-parto. Inclusive, o programa ele se estende a suplementação até o 3º mês pós-parto, mas é essa a recomendação preconizada pelo Ministério da Saúde. Certo, é porque a gente participa de algumas capacitações, aí tem uns que falam que é a partir de 5 meses, que é só o ácido fólico. Aí outros dizem que é para fazer desde o início. E eu sigo esse início. Eu prescrevo desde o início, logo que ela inicia, o ácido fólico e o sulfato ferroso para ela. Tá certo? Isso, perfeito. Sempre quando tiver alguma dúvida aqui, eu vou deixar um e-mail também nosso no chat, que vocês podem ficar à vontade também para nos escrever também. É cegan@saude.gov.br. Obrigada, Celi. Eu acho que vamos dar uma passadinha lá no YouTube para ver, tem alguns comentários, ver as participações, né? E daí qualquer coisa vocês vão complementando. Vamos aqui do comecinho. Tem a Larissa Tenório, ela é nutricionista, está representando a Secretaria Municipal de Portel. A Lúcia, nossa querida Lúcia, da Ciência de Manaus, ela diz bom dia aqui para nós, ela está nos acompanhando, né? A Larissa Tenório, ela agradece que a gente conversou com ela. Tem a Elisane Santana Silva, ela diz bom dia, gente, sou nutricionista, estou representando o município de Ouro Branco, Alagoas. A Tatiane Souza, ela diz bom dia, sou enfermeira de Breves. A Maria Rizoneide Vasconcelos, ela diz bom dia, Rosineide Vasconcelos, sou nutricionista de Cururipe, Alagoas. A Érica Rebelo, ela diz bom dia, Érica Rebelo, nutricionista de Olho d'Água das Flores, Alagoas. A Bruna Cavano, não sei se você pronuncia assim, Bruna, ela diz bom dia, sou Bruna Cavano, estagiária de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na ATAM, SES, Rio de Janeiro. A Jéssica Fernandes, ela é da Coordenação de Atenção Básica de Curalinho. A Maria Rosenilde Vasconcelos, ela é responsável pelo PENAM, vitamina A, coordenadora da Vigilância, Alimentação e Nutricional. Temos também a Juliana Lopes Andrade, ela diz bom dia, Juliana Lopes, estagiária ATAM, SES, Rio de Janeiro. A Lia Ferreira, ela é nutricionista, coordenadora das ações de saúde nutricional da Cinza Manaus. Bom ter vocês, Lia. A Maria Rosineide, ela é de Coruripe, Alagoas, coordenadora da Vigilância Alimentar e Nutricional. A Kátia Teléfora, coordenadora da ATAM, SES, Rio de Janeiro. E vamos ver se tem mais algum questionamento aqui. A Neide, ela é da assistente social, Núcleo de Saúde da Mulher da Cinza Manaus, também está conosco. A Gerda também está conosco. Ela é chefe do Núcleo de Saúde da Mulher
da Senza Manaus, né, Gerda? Ela agradece também a apresentação. Lia Ferreira, ela diz: o monitoramento é um dos fatores nesses impactos do alcance das metas, né? Vai facilitar muito essa integração de sistemas. Mas o que a Neide também ela coloca aqui: uma dentista me relatou sobre os casos de anemia grave em gestantes, o que inviabiliza os tratamentos odontológicos. Ela questionou o uso de Noripurum e sua inserção no padrão de medicamentos. Disse também que a dosagem de ferritina é demorado. O que vocês têm a dizer sobre essa situação? Vocês querem fazer algum comentário? Marcelo, o que a gente preconiza em termos de suplementação do sulfato ferroso qual dosagem exata, Paula? Sulfato ferroso e ácido fólico? Que seriam 40 miligramas de ferro, né, diariamente, e 400 microgramas de ácido fólico. Tá, então, tem que ser isso, né? O Noripurum, eu estou entendendo que é um remédio específico, que ele tem a produção em algum laboratório, então não é o sulfato ferroso com o nome de sulfato ferroso, talvez seja isso, comercial, né? Isso, estava me faltando a palavra. Palavra comercial. É o comercial, né? Exatamente. Então, o que a gente tem é a nossa recomendação e o que tem previsto na Rename. Ok? Ok. A Gerda ela faz um comentário interessante. Não podemos deixar de lembrar da importância dos 1000 dias de vida. Acho que é compostos pelos 170 dias de gestação e 130 dias dos 2 primeiros anos de vida. Por isso que é muito importante essa suplementação durante a gestação, que faz parte dos 1000 dias, porque vai determinar a saúde do bebê, não apenas do feto. Ela também faz um outro comentário. Sou favorável à suplementação universal de ferro elementar, né? Desde o início da gestação e o manejo dos casos pontuais de intolerância. A Maria Risoneide Vasconcelos, ela diz que as falas foram maravilhosas e é sempre bom se atualizar, né? A Maria Risoneide também, ela complementa aqui: parabéns a Paloma, a Paula, a Lorena, a Camila e afinal todos, né, pela apresentação. Ali ela comenta assim: as gestantes são resistentes em utilizar o ácido fólico em solução, pois apresentam enjoos, preferem os em comprimidos. Não sei se vocês têm alguma complementação em relação a isso. A gente entende, né, essas questões, acho que são pontos muito importantes, mas é que a gente deve reforçar que o ácido fólico na versão oral, né, em solução, é o que tem a quantidade adequada para a gente atingir a recomendação. Por que a gente tem, né, reforçado, né, insistido muito nisso nas 400 microgramas diárias e não o comprimido de 5 miligramas? Porque não há necessidade, né? E a gente está falando de um nível acima do ideal para a ingestão dessa gestante. Então, já tem estudos que mostram sobre esse risco desse consumo excessivo também. Então, é muito importante, né, que a gente consiga essa solicitação, que a gente faça do ácido fólico na solução oral para atingir as 400 microgramas e no próprio atendimento com a gestante fazer esse reforço, né, que tem essa compreensão de que pode, né, a gente sabe de todas as alterações fisiológicas, principalmente desse primeiro trimestre, da questão de náuseas, de enjoos, mas que é de fato um insumo na melhor forma para que ela atinja essa recomendação que é para a sua saúde, para da gestação. Casos de 5 miligramas, eles são muito isolados, eles estão lá no manual, né? Então, mulheres que tiveram gestações prévias com doença do tubo neural, ou tem casos na família, mas são casos muito específicos, mas de maneira geral, são as 400 microgramas diária, né? Então, isso já vou reforçar, e aí tem uma pergunta aqui no chat também, da Sueli, né? Quantas gotas diárias que seriam do ácido fólico? Eu vou ver certinho, Sueli, se tu puder deixar o teu e-mail aqui no chat,
que tem que fazer uma continha para ver quanto que tem em cada gota para que atinja as 400 microgramas, mas isso é super simples, a gente auxilia nisso também. E aí eu só vou projetar aqui a tela de novo, só para a gente reforçar isso, né, do que é a recomendação do programa, né? Então, são as 40 miligramas diariamente até o 3º mês pós-parto ou pós-aborto, e as 400 microgramas de ácido fólico, pelo menos 30 dias antes da data, até o final da gestação. E o que eu andei observando é que a saúde na gestação, no caso aqui da nossa região norte, ela vai muito além do que a suplementação de ferro. Por quê? Porque aqui a gente passa, como eu já falei em outras webconferências, que aqui a gente tem uma situação de pobreza extrema. Às vezes a gestante ela já tem 2, 3 filhos e ela não tem condição de comprar o alimento, e em vez dela pensar nela, ela prefere que os filhos se alimentem, e ela acaba ficando desnutrida, ficando com falta de vitaminas, por falta da questão financeira. Então, eu ia até sugerir para a gerência, para o governo, né, que fosse feito tipo assim: existem os auxílios? Existem. Existe o auxílio estadual, existe o auxílio federal. Só que o auxílio, quando você dá o auxílio em dinheiro, às vezes a pessoa ela acaba gastando aquele dinheiro com outras coisas e deixando de lado a alimentação. A pessoa prefere comprar uma coisa, pagar uma conta, e às vezes fica sem comer do mesmo jeito. Então, seria o caso da gente pensar num auxílio alimentar, que esse auxílio ele fosse repassado à gestante através de alimentos, porque não só o ferro, mas o alimento como um todo que ela iria necessitar durante o período gestacional. Para mim, na minha opinião, esse seria o mais ideal, porque qual é o melhor remédio do que a própria alimentação? Na minha opinião, não existe remédio melhor que a alimentação. Só que como as pessoas, a população não tem um conhecimento necessário para que possa adquirir o alimento que seria o ideal, então eles acabam comprando o quê? Salsicha, eles acabam comprando o quê? A maioria são enlatados, farinha, são alimentos que são pobres em vitaminas, sais minerais, e aí acaba recaindo sobre o bebê, sobre a saúde da mãe, da gestante e dos outros filhos também. Essa seria uma sugestão minha, eu não sei qual seria a ideia de vocês. Tomás, muito, muito bem colocado isso que você falou, muito mesmo. A gente está bem preocupada com a questão do aumento da insegurança alimentar e nutricional. Eu acho que tem 2 pontos aqui. O primeiro é o quanto que o setor saúde precisa estar articulado com os outros setores, né? Então, tem que estar articulado com o CRAS, tem que saber onde é que tem CRAS, tem que saber encaminhar a gestante para lá, para ver se ela tem direito a algum benefício, para ver se tem distribuição de cesta em algum lugar. Então, tem que ter articulação, não pode encerrar ali, porque o agravo no adoecimento, não só por uma questão de que aquela pessoa está chegando lá e está chegando numa situação extrema, mas porque o agravo dessa situação é um agravo que vai resultar numa nova ida dela para o serviço de saúde, né? Então, esse é um primeiríssimo ponto, isso é primordial, né? Que a saúde esteja bem articulada, tanto do ponto de vista do serviço, como do ponto de vista da gestão do município, que esteja bem articulada a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Assistência Social e por aí vai, as secretarias que tiverem as interlocuções necessárias, né? Caso tenha, caso os conselhos locais estejam funcionando, é muito importante que eles estejam se reunindo e que esse tipo de pauta seja levada, isso também é essencial, tá? Então, fica como um primeiríssimo ponto. Um segundo ponto, que na verdade eu acho que você falou e já respondeu um pouco assim com a solução, né? Também cabe ao setor saúde das orientações adequadas em relação à alimentação,
né? Então, também cabe a esse setor informar sobre o que significa se aquela gestante se alimentar só de ultraprocessado. A gente sabe que tem uma questão da disponibilidade e do preço baixo de alimentos de péssima qualidade, né, e nem um pouco saudáveis, pelo contrário, que trazem diversos malefícios à saúde a curto, médio e longo prazo, né? Ainda assim, é essencial que, enquanto a gente não tem uma transformação muito grande em relação à disponibilidade de alimentos, que essa mulher seja informada sobre as melhores escolhas alimentares para ela, claro, dentro daquilo que é possível em cada contexto. Então, a depender do município onde ela estiver, né, se tiver produção local, feira local, né, feirinha mesmo, assim, com oferta de frutas, de legumes, de verduras, né, às vezes é um caminho, às vezes é um caminho que também fica em conta, né, então é uma possibilidade também. Acho que esse é um ponto, mas as informações básicas do guia alimentar é muito importante que ela saiba. Fico assim, acho que esses seriam os dois caminhos, né? Manter as orientações relativas à alimentação adequada e saudável, e a outra orientação seria fortalecer muito, e mais do que nunca, agora a gente precisa desse fortalecimento local entre o setor saúde e os outros setores. Paloma e Tomás, vocês foram assim esplêndidos em trazer essa questão, né? A fome, ela é uma política, para vencer a fome nós precisamos de política intersetorial, e aí nós precisamos alinhar com todos os componentes daquele território, né? Do estado onde eu venho, o SESC tem um papel tão importante com a saúde, nessa articulação que é o Mesa Brasil, né? Eles passam recolhendo os alimentos que não são comercializáveis nos mercados, e eles preparam esses alimentos de forma segura, né, com um grupo de nutricionistas, para que ele chegue à mesa das pessoas que estão passando essa necessidade, essa dificuldade para ter uma alimentação mais equilibrada, né? Então, nós precisamos dar as mãos. Eu fiquei muito feliz também que a Lia colocou aqui no chat, que não consigo ler agora, minha tela está meio ruim aqui, mas ela fala excelente, alguma coisa... ela colocou saúde nutricional, vai muito além do setor saúde. Precisamos conhecer a rede, envolver a agricultura familiar, melhorar o acesso a alimentos de qualidade. Perfeita a fala dali. Isso, Paloma. Olha, assim, eu acho que a gente vai se encaminhando aqui para vocês mesmos trazendo as soluções para isso, né? E também quero reforçar que não tem a ver com o nosso tema da web, mas nós precisamos de uma política de planejamento, né? De planejamento dessas famílias. Em que sentido? Olha, nós estamos levando para Manaus, acho que a Lúcia está aqui, não sei se ela já saiu agora, propostas para qualificar o médico de saúde da família para a inserção de um método de longa duração, e aí entra o DIU, né? Então, famílias que estão enfrentando dificuldades, que as mulheres tenham nesse método uma forma de prevenir gravidez indesejada, até que elas consigam melhorar aí, né, sua condição financeira e tudo mais. Então, parabéns para vocês, e eu acho que nós temos um caminho a trilhar aí, com a possibilidade de reduzir um pouco, né, essa desigualdade de alguns bairros, de algumas regiões aí. Fechando aqui com uma questão que a Paloma trouxe, quem sabe a gente consiga chegar onde chegou o programa do tabaco, né? Encarecer o valor do cigarro, quem sabe a gente consiga encarecer esse valor da salsicha, desses ultraprocessados, porque me dá uma agonia quando eu vejo na minha frente aquelas grávidas com pacotão de salgadinho, com aqueles refrigerantes dos mais baratos, né? E que aquilo acaba sendo a oferta da alimentação daquelas crianças naquela semana, e isso para nós é assim, uma tragédia, né? Uma tragédia para esse rinzinho dessas crianças que já vai sofrer aí o rinzinho, o pâncreas, né? Com uma dose muito elevada de glicose, de açúcar, enfim. Bem, Marcelo, muito obrigada. Vamos encerrando aí. Já estamos com 1h30. É assim, Paloma. Tem dias que nós passamos da 1 hora, que o povo se empolga e vai. Não, é ótimo, Camila. Nossa, a gente agradece também a oportunidade de estar com vocês. Excelente, que legal, tanta gente participando, o pessoal super ativo aqui no chat daqui, no chat do YouTube. Pessoal, muito obrigada. Paloma, Paula e Lorena, muito obrigada mesmo, a equipe toda da SEGAN, né? Estenda os nossos agradecimentos aí a toda a equipe.
Esses momentos são de grande relevância para nós, a gente precisa estar articulados enquanto coordenações, né, enquanto equipe aqui, e obrigada pelo carinho e o cuidado que vocês tiveram na apresentação do material e no diálogo com os nossos profissionais, né. São guerreiros, né, Paloma? Eles estão lá na linha de frente da atenção às nossas mulheres e crianças, e a gente tem um carinho todo especial por eles.